a todos. Eu estou aqui ao lado do Dom Paulo Jackson, arcebispo eleito da Arquidiocese de Olinda e Recife. Ele tem estado bem ocupado, mas reservou esse tempo para conversar conosco sobre a eleição da vice-presidência da CNBB e também, né, a nomeação da Arquidiocese de Olinda e Recife. Muito obrigada por ter reservado esse tempo para nós, Dom Paulo. Obrigado a você, minha saudação a todos que nos acompanham. Com muita alegria me coloco à disposição. Eu falei para ele antes, nos bastidores, que a gente dividiu aqui as perguntas entre a vice-presidência, sobre a vice-presidência da CNBB e também sobre a Arquidiocese de Olinda e Recife. Dois assuntos muito importantes que nos interessam muito. Então, vamos lá. Dom Paulo, né, no momento que o senhor estava ali na coletiva de imprensa, logo depois que o senhor foi eleito vice-presidente da CNBB, o senhor elencou quatro motivos que fez o senhor aceitar a segunda vice-presidência da CNBB. Vamos lá. O senhor apontou que a missão da CNBB é evangelizar. O senhor apontou que a CNBB tem a missão fundamental de reconciliar o país, inclusive o senhor tem falado muito sobre a reconciliação. O senhor disse também que a CNBB tem a missão de animar e articular a vida missionária e pastoral e também a unidade dos bispos. Eu gostaria de falar sobre essa segunda questão. O senhor apontou a importância fundamental e o papel fundamental da CNBB no papel da reconciliação. Na prática, como fazer isso? Como sanar essa polarização dentro da igreja e na vida social do país? Eu creio que o Papa Francisco, na Fratelli Tutti, dá um pouco a resposta para esta pergunta. O diálogo e construir uma cultura de paz, uma cultura de superação dos preconceitos, criar uma cultura de tolerância e a partir do diálogo nós conseguiremos superar muita falta de conhecimento recíproco, há muita ignorância, falta de conhecimento, e quando há ignorância e falta de diálogo, as pessoas se estranham e, infelizmente, surgem muitos conflitos. Da última campanha eleitoral ficaram, de fato, fraturas nas famílias, nos grupos de amigos, nas comunidades eclesiais. Então, o diálogo, o perdão e a reconciliação, de fato, é necessário. A coletiva seguiu e o senhor apontou também um outro motivo que fez o senhor aceitar a segunda vice-presidência da CNBB, que foi a representatividade na presidência da CNBB. No caso, o senhor representando o Nordeste ali. O senhor acredita que nesta posição o senhor poderá ajudar mais as questões que preocupam a igreja aqui no Nordeste e também a Arquidiocese de Olinda e Recife, como sendo, né, o segundo vice-presidente da CNBB? Não tenho dúvida, não é critério fundamental para a presidência. Nós costumamos seguir esse critério da territorialidade, mas não é critério único. Agora, a minha presença, de certo modo, representando o Nordeste e o Norte do país, é importante porque eu trago as demandas, levo comigo as perguntas, as questões, as grandes demandas do Norte e Nordeste, e isso se torna matéria de discussão, de diálogo entre nós da presidência e, posteriormente, no CONCEP, o Conselho Episcopal Pastoral, e também no Conselho Permanente da CNBB. Então é fundamental que alguém tenha sensibilidade para conhecer as demandas de uma arquidiocese como Olinda e Recife, da região Norte e também da região Nordeste. E aí isso se torna pauta das nossas reflexões, e aí, levando essa contribuição específica dessa região, é fundamental porque muitos que são do Sul e Sudeste não conhecem em profundidade. Temos então condições de dialogar sobre as grandes pautas que as nossas regiões podem propor para a Conferência Episcopal. Agora vamos falar sobre a visita, né, da presidência da CNBB ao presidente eleito Lula. Essa visita é de praxe, sempre acontece após a eleição. E neste momento, né, neste ano, nesta ocasião, as pautas eram parecidas: o bem comum, a preocupação com o meio ambiente, a reconciliação e as questões sociais. Isso pode ajudar, né, as duas, né, o órgão público e a Igreja Católica no Brasil a colocar em prática as suas pautas? E também, qual o limite da participação da Igreja, desse diálogo com a política? É muito importante que a CNBB, como Conferência Episcopal, dialogue com as instituições. Então, nós não visitamos o presidente Lula. Foi exatamente a presidência da CNBB visitando a presidência da República. Inclusive, estava na reunião também
o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. A presidência da CNBB anterior, por exemplo, visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro. É uma visita institucional. Nós vamos visitar também, já visitamos a presidência da OAB, visitamos a presidência do Senado, do Congresso, e há várias outras visitas que estão agendadas. São visitas institucionais, essa é a primeira coisa. Segundo, de fato, houve pautas que foram colocadas muito semelhantes à doutrina social da Igreja. O presidente Lula estava de saída para visitar o Papa em Roma e depois visitar Paris, e uma das grandes temáticas que ele ia levar consigo era exatamente o tema da paz, por causa da guerra na Ucrânia. Então, o tema da paz, o tema da não violência, são temas que, de fato, são comuns a nós e também a esse diálogo do presidente Lula com o Papa e com o mundo nesse momento crucial para se resolver essa situação da guerra na Ucrânia. Agora, há limites? Claro que há, porque nós nos baseamos na doutrina social da Igreja, há várias pautas que absolutamente não estão de acordo, por exemplo, temáticas como aborto e outras questões, nós não compactuamos. A CNBB, a Igreja Católica, defende a vida, da fecundação ao ocaso natural, passando pela posição contrária à pena de morte ou a toda e qualquer situação que atente contra a vida em qualquer fase dela. Então, quando as pautas se distanciarem, nós teremos tranquilidade de propor aquilo que defende a doutrina da Igreja, especialmente a doutrina social da Igreja, sobre vários aspectos. A vontade é continuar falando sobre esse assunto, mas a gente vai agora se deter um pouco sobre a questão da sua nomeação, né, para a Arquidiocese de Olinda e Recife. Da mesma forma que o senhor nomeou, né, elencou motivos para aceitar a eleição como vice-presidente da CNBB, o senhor também elencou motivos para aceitar a nomeação para o arcebispado de Olinda e Recife? E se sim, quais foram? Na verdade, o primeiro é um ato de obediência a Deus. Eu sou um homem de fé e um homem de igreja. Então, quando o Papa nos pede algo e determina que eu seja o novo arcebispo de Olinda e Recife, como homem de igreja e de fé, eu acolho como decisão de Deus, como o Espírito Santo que sopra e que determina. Me coloco numa atitude de abertura, de acolhimento e de escuta de Deus a partir dos discernimentos da igreja. Acho que esse é o ponto fundamental. Então, a obediência passa pela escuta do Espírito Santo de Deus à luz dos discernimentos que a igreja faz. Segundo, como fui presidente do Regional Nordeste 2, tenho um conhecimento razoável da situação da Arquidiocese de Olinda e Recife. Já morei aqui em Recife, fiz a minha formação inicial no seminário aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife, morei na Várzea, no córrego do Genipapo, então tenho um certo conhecimento da região. Mas aceito, sobretudo, como homem de fé, homem de igreja e por um ato de obediência àquilo que a igreja pede por meio do Papa Francisco. O senhor vai assumir uma das maiores arquidioceses do país e também uma das mais antigas. São 150 paróquias. O senhor estava na lista de indicação do seu predecessor. O Dom Fernando Saburido acredita que o senhor poderá ajudar muito a arquidiocese. O senhor já sabe por onde começar? Essa é uma pergunta difícil de se responder, mas primeiro eu agradeço demais a Dom Fernando Saburido pela gentileza, pela bondade. O processo de transição está sendo feito de modo tão sereno e tão bonito. Sempre fomos ótimos irmãos e temos trabalhado juntos em muitos projetos aqui do Regional Nordeste 2. Mas eu tenho comigo o seguinte, eu sempre fui vinculado à formação seminarística e também ao campo das universidades e da formação bíblica. Então, eu pretendo começar por aqui. Para mim, a palavra de Deus na Sagrada Escritura, a formação não somente dos sacerdotes, mas dos leigos e leigas, especialmente no campo bíblico e teológico, é uma grande porta, grande começo. Pretendo então focar no aspecto da qualificação da formação dos futuros presbíteros, a formação permanente daqueles que já são atualmente presbíteros
e focar também na formação dos leigos e leigas espalhados por estes 16 municípios que compõem a Arquidiocese de Olinda e Recife. É uma arquidiocese complexa, com mais de 4 milhões de habitantes, as problemáticas urbanas são gigantescas, mas de modo muito humilde me coloco diante de Deus e peço a luz e a orientação do Espírito. Poderei contar também com muitos irmãos, sejam bispos auxiliares, bispos eméritos, padres que são coordenadores de vicariatos, os vigários episcopais, e contar com sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos permanentes, leigos e leigas, que compõem o mosaico bonito dessa arquidiocese histórica de Olinda e Recife. E para concluir, qual mensagem o senhor gostaria de deixar, né, para os fiéis da Arquidiocese de Olinda e Recife? O que esperar de Dom Paulo Jackson como novo pastor dessa igreja? Então eu sou um homem de diálogo, muito simples, eu sou de uma família simplicíssima do interior da Paraíba e quero conviver, quero conversar, quero partilhar e me colocar como alguém que serve no seio da história bonita de Dom Vital, de Frei Damião, de Dom Helder e de tantos outros e outras que servem nessa querida e amada Arquidiocese de Olinda e Recife. O bispo vem como o primeiro servidor da Arquidiocese. Muito obrigada mais uma vez por esse tempo, né, de conversar conosco. Eu sei que o senhor está muito ocupado. Muito obrigada. Obrigado a você, Deus o abençoe, Deus a abençoe. Lembrando que a posse está marcada para o dia 13 de agosto. Renata Vasconcelos para o Canção Nova Notícias.